Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco da Gama SAF. Muitas pessoas devem pensar: quem esse velho coroa acha que é para dar palpite sobre futebol? Isso é comum num universo como o da internet, onde se juntam pessoas de todas as idades com supremacia de pessoas jovens, na flor da idade e do vigor físico, que se julgam capazes de impor suas opiniões através da força e prepotência, esquecendo-se que lhes falta experiência e vivência. Devemos nos lembrar que se o esplendor da juventude está na força física, a glória dos idosos está na sabedoria dos seus cabelos brancos, ou a ausência deles. Volto após a vinheta. Até já. Quem torce pelo Vasco e tem orgulho da história do clube tem a obrigação de estudar e buscar conhecimento para evoluir como ser humano. Afinal, as causas sociais que o Vasco abraçou durante seu longo trajeto até aqui são fruto de muito trabalho e estudo daqueles que assumiram a obrigação de levá-las à frente. Por isso, a torcida do Vasco tem a obrigação de evoluir, crescer, e isso não se dá com ignorância, com estupidez, com sentimento de vingança, mas sim com estudo e crescimento intelectual. Torcedor do Vasco, cresça, evolua. Graças aos céus, tem aumentado a quantidade de torcedores que se conscientizam da importância de analisar com sobriedade as notícias que circulam no meio vascaíno e não tem mais caído em ciladas armadas por grupos políticos que tentam jogar torcedor contra torcedor com a finalidade de provocar a quebra das relações entre a torcida e a administração do clube. E estou falando isso porque é incrível como ainda existe gente maldosa no mundo. Claro que sempre haverá, mas é impressionante como existe gente que parece que nasceu para fazer maldade. Esse meu canal, que é minúsculo em relação aos muitos outros que falam de Vasco na internet, às vezes recebe manifestações grosseiras por parte de alguns participantes. É inacreditável imaginar como ainda há pessoas que não entendem que nós não torcemos por grupo político algum dentro do Vasco. Quando elogiamos alguém ou algo, sempre aparece um indivíduo que acha que estamos querendo agradar alguém dessa ou daquela turma. Se juntássemos os comentários que recebemos dos mal-amados, porque só podem ser mal-amados, editaríamos uma cartilha com os comentários mais controvertidos que recebemos. Chega a ser engraçado, mas felizmente a grande maioria dos participantes entende que nossa intenção é opinar respeitando o contraditório. Discordar é um direito democrático que ajuda a criar um ambiente de discussão salutar. O torcedor do Vasco é engraçado mesmo. Quando o time leva muito gol, diz que o problema está na defesa. Quando não faz gol, diz que o problema está no ataque. Precisamos reforçar a defesa. O problema é a defesa, o resto até que está bem. Ouvimos isso constantemente. Com esse ataque, não vamos ganhar jogo nenhum. Sem centroavante, não conseguiremos fazer gols. Esse ataque é um ataque de nervos, são os comentários mais comuns. Agora, estamos vivendo isso. A defesa foi reforçada e o problema agora é o ataque que não consegue converter em gols as oportunidades criadas. Isso vai perdurar até a primeira falha da defesa. É só entregar um gol e a defesa passa a não prestar mais. Infelizmente, torcedor é assim mesmo. Principalmente torcedor do Vasco. Sofredor por muitos anos e exemplo tradicional para aulas sobre complexo de vira-lata. Isso é resultado da influência negativa de dirigentes que privilegiam a política ao invés da competência. E a política os faz direcionar suas baterias para a torcida, que procura controlar com mentiras e promessas jamais cumpridas ou cumpridas pela metade. A outra metade ele substitui por benesses concedidas aos chefes de torcidas organizadas, quase sempre mantidas, quando não criadas,
para lhe dar sustentabilidade e imunidade no cargo. Nunca o dirigente é penalizado pelo insucesso, mesmo sendo um péssimo administrador. Afinal, ele tem sua cadeira garantida por um mandato eletivo da Associação Desportiva. Com a criação da SAF, os dirigentes são profissionais, subordinados a uma empresa e a guilhotina estará sempre sob suas cabeças. Afinal, são pagos para que a coisa dê certo e devem satisfação aos donos da nova Sociedade Anônima do Futebol. Se não funcionam bem ou não atingem objetivos, são penalizados, às vezes com a perda do próprio emprego. Por isso, acredito no sucesso do novo Vasco. Há quem diga que eles só vieram para explorar o Vasco, usar o poder da instituição tradicional de muitos anos e sua história secular para conseguir ganhar dinheiro com criação e venda de jovens jogadores, para outros clubes, preferencialmente para o exterior, com uma remuneração maior e com maior rentabilidade nas negociações. Sim, isso é verdade, mas isso já vem acontecendo há muitos anos. O Vasco tem se livrado da falência com a venda de promessas há muito tempo. A venda de jogadores da base para tapar buracos criados por dirigentes incompetentes ou mal intencionados, que metem os pés pelas mãos sem que nada aconteça com eles, vem ocorrendo constantemente e há anos. Com certeza, os proprietários de 70% do Vasco têm intenção de ganhar dinheiro com o seu produto. Isso é óbvio e me causaria estranheza se assim não fosse. Afinal, quem investe milhões, se não for para ganhar outros tantos mais milhões no futuro? Burro e idiota seria o investidor que não acreditasse em seu produto. E muito mais imbecil seria se junto com ele levasse para o buraco seu sócio de 30% do investimento. Por isso acredito no sucesso da SAF e na subsequente melhoria do clube associativo, se este tiver juízo para seguir a linha do sócio especializado em erguer e valorizar negócios, ao invés de se deixar envolver em tramóias políticas. Quanto aos torcedores, separo-os em duas categorias, os pilantras e os torcedores de boa-fé. Os torcedores de boa-fé são aqueles que são alvo prioritário dos maus políticos e das organizações, como as torcidas organizadas especializadas em manipular grupo de pessoas com finalidades não muito republicanas. Esses maus vascaínos, ou quem sabe nem vascaínos são, tentam seduzir os torcedores inocentes com propostas ora piedosas, ora radicais, com intenção de destruir o que foi aprovado em assembleia, com a falsa promessa de recolocar o clube no caminho do sucesso. Mas já é hora do torcedor saber separar política suja de administração profissional. E como já sabemos que os políticos sujos levaram o Vasco ao fundo do poço, nos resta confiar na administração profissional moderna e a serviço dos novos proprietários para colocar o futebol do Vasco no caminho das vitórias. Quanto tempo isso levará? Com precisão, não sei. Afinal, futebol é um jogo, mas estamos muito mais perto de atingir este objetivo agora do que estávamos antes da SAF. E com certeza o clube associativo, com seus 30% de participação, tem muito mais a ganhar agora do que anteriormente, quando uma milionária dívida sufocava suas aspirações. Como sócio do clube associativo, estou de olho na administração do clube e na eleição deste ano. Prometi falar sobre o Maracanã e sua relação com o Vasco, mas infelizmente nosso vídeo ficaria muito longo. E também porque o assunto promete novos capítulos. Prefiro deixar para um vídeo futuro. Até a próxima, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.